Olá, meus amigos e minhas amigas. Vou analisar um pouco aqui. A sova que o Freixo levou é muito maior do que ele pensa que foi. Porque eu vi as entrevistas do Freixo aí, ele está extremamente tranquilo, fez uma análise conservadora, acha que pode ser vereador, senador aqui no Rio de Janeiro, e eu não vejo dessa maneira. Eu acho que houve uma grande rejeição ao Freixo, porque ele é identificado como filhote do Lula. Vamos lá. A premissa principal minha é que as abstenções e os votos nulos e brancos têm origem na frustração do povo com o lulopetismo. E principalmente com Lula, José Dirceu e José Júnior, os guerreiros do povo brasileiro. Olha, só de PT, nós temos 35 anos. José Dirceu é antes do PT, José Júnior e Lula são antes do PT. Então tem muitos anos que esse pessoal vem dizendo que é amigo dos pobres, que vai fazer coisa pelos pobres, que eles são muito honestos, que eles são contra a corrupção, que eles são pessoas éticas, são pessoas confiáveis, que são pessoas capazes de fazer o país desenvolver. A tal ponto que os intelectuais de esquerda no Brasil engoliram essa e começaram a dizer que o único homem que podia consertar o Brasil era o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E os amigos, e aí nós vamos ver. O PT vai ao poder. O seu Lula é o presidente. Com ele vai o Zé Dirceu, e aí começam a aparecer os grandes problemas. Né? Percebe-se que aquilo que a gente já sabia de antemão, que não tinha experiência nenhuma, que não tinha capacidade, que não tinha formação, começam a brotar. E mostra que os caras não têm competência para fazer coisíssima alguma. Falavam que a taxa de juros era um absurdo, a taxa de juros, que o dinheiro que se pagava com juros poderia ir para a educação, e, no entanto, nesses 13 anos do poder, foi a taxa de juros mais alta do mundo. Falaram da desigualdade de renda, que a desigualdade de renda era brutal, que precisava acabar com isso, que eles iam fazer um desenvolvimento inclusive essa desigualdade de renda ia diminuir bastante. Não, ao contrário. Você não pode diminuir desigualdade de renda com a taxa de juros mais alta do mundo, e além disso com a inflação. Tá certo? Isso só faz aumentar a desigualdade de renda das pessoas. Dos pobres para os ricos. Os ricos que ganham com a taxa de juros mais alta do mundo e com a inflação. E os pobres se ferram. Tá certo? Então com isso alarga a desigualdade de renda. Então tudo isso, essa promessa e um desenvolvimento inclusivo, quer dizer, ia todo mundo, os pobres, mais pobres, todo ia... Não. O desenvolvimento, qual for o setor mais beneficiados com o lulopetismo? Setor bancário. Os banqueiros ganharam dinheiro. Os únicos setores que ganharam muito dinheiro foram os banqueiros. E qual outro setor? As empreiteiras. Através da corrupção. A Odebrecht tornou a empresa... O Marcelo Odebrecht tornou o mais rico em função das propinas, em função da política do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que usou a corrupção como meio de governar. O senhor Lula colocou diretores na Petrobras para aceitar os contratos das empreiteiras e com isso obter uma propina para financiamento de campanha e para enriquecimento ilícito dele, da família e de todo mundo. O José Dirceu ficou milionário e já foi preso algumas vezes em função dos roubos. O José Genuíno também foi em função de roubo, foi preso. Agora imagina só a população que esperava, o futuro do Brasil está chegando, o futuro está ali com o nosso. O cara pobre lá do Nordeste pensando, o nosso está no governo. Lula foi lá do Nordeste, não é de Pernambuco, chegar presidente. Então, com isso, aí, meus amigos, que as coisas ficam bem claras. Uma pessoa que não tem competência, que não tem experiência, que não tem formação, só porque ele é pobre, você acha que ele ia ajudar o pobre? Para ajudar um pobre, tem que saber. Tem que entender de economia, tem que entender de desenvolvimento, tem que entender de fazer o país crescer. Tem que ter conhecimentos adequados para a administração de um país. E esse grupo não tinha. E obviamente não é mágica. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o que era esperado por mim. Quem me acompanha sabe disso.
Eu sempre achei que o Brasil ia terminar um desastre econômico que terminou. Um desastre, uma destruição total. Inclusive, o maior ícone empresarial do país, da Petrobras, foi destruída voluntariamente pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Voluntariamente. Por quê? Porque aceitaram o superfaturamento dos contratos das empreiteiras para quê? Para obterem propinas e financiar a campanha deles e eles se manterem no poder, e além de financiar, como o Lula recebeu o triplex, recebeu o sítio, agora está se falando de uma fazenda no Uruguai, uma casa enorme no Uruguai que o senhor Lula tem lá. Então, meus amigos, é essa a frustração. Aquele cara diz assim, porra, que eu vou votar? Se antes o Lula era contra tudo isso aí, chegou ao poder e se tornou um deles, de que Lula é amigo? É amigo de Marcelo Odebrecht. Lula é amigo desses ricos, amigo dos banqueiros. Foi Lula que na campanha disse assim, vocês nunca ganharam dinheiro, não ganharam no meu governo, para os banqueiros, pedindo doações. Tá certo? É isso aí. Isso foi a grande frustração. Agora é o seguinte, quando você vê isso aí, esse pessoal devia votar no Freixo, porque o Freixo era petista, etc. Tal, não tem essa fama de corrupto, de ladrão. Então, por isso pensar, agora o Freixo pode entrar nessa. Mas não. O pessoal observou o seguinte, que o Freixo tem a mesma ideologia do Lula, tem a mesma arrogância do Lula e tem a mesma incompetência do Lula, apesar de ser professor de história. Eu nunca vi dizer que o professor de história fosse bom administrador. O professor de história é professor de história, conta as histórias do passado. Talvez relacionando previsões do futuro, etc. Mas o professor de história, não estou sendo preconceituoso. O professor de história é professor de história. Eu sou professor de contabilidade, sou professor de economia. E aí? Tá certo? Agora, um professor de história, eu nunca vi dizer que um professor de história qualquer fosse um grande administrador e tivesse assumido funções espetaculares e tivesse trazido resultados. E principalmente o Freixo, que se olha para Freixo não tem conteúdo. É um invólucro vazio. O Freixo chegou na praça de, sei lá, na Lapa, quando ele ganhou o segundo turno, quando ele foi para o segundo turno, a praça é nossa. É nossa, nós que estamos aqui. Tomou a praça e falou do PMDB, um partido de golpistas. Ora, meus amigos, primeiro, é de uma estupidez isso, muito grande, por duas razões. Que tinha muitos PMDBistas que poderiam estar com eles. Segundo, o PMDB, não houve golpe. Foi tudo definido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Como é que ele entra numa jogada dessa? Afirmar que foi golpe? Isso é o radicalismo puro, é o lulismo, é o lulopetismo. Então ele foi identificado como um filhote de Lula. Tá certo? Então o nosso amigo, o Freixo, é um invólucro vazio. Virar na campanha e dizer assim, olha, vou exigir, vou baixar os preços do transporte e exigir que as empresas apresentem um serviço de qualidade. Como é que você pode dizer isso? Isso é o contrário da realidade. Você pode dizer o contrário. Você pode dizer assim, olha, eu vou aumentar, pessoal, eu vou aumentar um pouco a passagem, mas quero que as empresas apresentem um plano de aumentar a qualidade do serviço. Isso está lógico, está certo. Mas dizer que vai baixar os preços e exigir qualidade das empresas, sabe o que significa isso? Populismo. E isso vai fazer acontecer, mesmo que aconteceu com a Dilma Rousseff, que baixou o preço da energia na marra, esculhambou com o setor elétrico, tá certo? E posteriormente teve que dar aumentos escandalosos de 50% e mais sobre as tarifas de energia. Quer dizer, o pessoal teve 18%, depois teve que pagar 50%, 60% de aumento de energia em função da grande esculhambação que a Dilma fez ao baixar na marra o preço de energia. Tá certo? Muito bem, professor. Então, e se você olhar que o Freixo perdeu para quem? Perdeu avassaladoramente para a Crivella. Crivella é um candidato fraquíssimo, cheio de
críticas a respeito dele aí, por aí, cheio de denúncias a respeito do Crivella. Crivella vem do tempo aí dos anões do orçamento. Crivella vem sendo criticado aí de várias maneiras, de maneira muito baixas, colocando ele numa posição muito difícil. E mesmo assim, agora também o que o Freixo se junta, o Freixo se juntou a quem? Ao PSC do Bolsonaro, e se junta ao Molon, se junta a Jandira Fegali, gente. O Bolsonaro teve 4 vezes mais votos que Jandira Fegali. Jandira Fegali não tem hoje, foi a mulher mais rejeitada que eu vi nessa campanha. Jandira Fegali não tem condição de ser vereadora no Rio de Janeiro. O irmão do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, o irmão dele, Marcos Bolsonaro, teve mais votos como candidato a vereador do que Jandira como candidato a prefeito. Isso significa que Jandira está acabada politicamente. O Rio de Janeiro não quer mais ver essa figura, porque ela teve toda a oportunidade e não fez nada. Não fez nada, só faz começar. Eu tenho a impressão que a ujeriza total pela Jandira é quando ela começa a usar o Lula, sendo um papagaio de pirata do Lula, defendendo o Lula de qualquer maneira, defendendo a Dilma de qualquer maneira. O Lula foi o padrinho da candidatura dela. A Dilma foi com ela para passear. Isso detonou a derrota cachapante da Jandira Fegali. Você já pensou para a Jandira Fegali? O carioca votar em Bolsonaro e Bolsonaro tem uma votação 4 vezes superior a Jandira, ou seja, o carioca prefere um Bolsonaro a 4 Jandiras. Tá certo? Então, meus amigos, é isso aí. Eu acho que o Freixo, ele não soube analisar. Ele deveria ser mais realista, não tão conservador como ele está analisando. Ele tem que olhar que ele foi absolutamente rejeitado no Rio de Janeiro, que ele perdeu avassaladoramente para o Crivella, com mais de 47% de vantagem sobre ele. Para Crivella, meu amigo, um dos piores candidatos que teve aí, mais fácil de ser enfrentado era o Crivella. E o seu Freixo não soube disso, perdeu avassaladoramente. Significa o seguinte: o carioca não quer saber do Freixo. Um abraço e até a próxima.